Muito bem, então vamos ao nosso terceiro e último vídeo. Entramos na arquitetura de sistemas, vimos que elas podem ser centralizadas ou descentralizadas. Como descentralizada, indica que o grande exemplo são as redes P2P, peer-to-peer. Então vamos dar uma olhada aí nos principais tipos, nas classificações das redes P2P, que podem ser não estruturadas ou estruturadas. E os seus casos de sucesso, os softwares que implementaram essa arquitetura e esses estilos que se destacaram e que acredito que muitos de nós fomos ou somos usuários. Primeiro vamos dar uma olhada nas que surgiram inicialmente, portanto mais simples, que são as não estruturadas, tendo como grande caso de sucesso e com vida curta, até pelo burburinho que causou. Eu nem sei dizer mais se no mercado fonográfico, enfim, no mercado da música de filmes. Eu acho que inicialmente de música isso chamou mais atenção. Mas enfim, como eu já havia falado, foi um grande rebuliço que causou, uma grande quebra de paradigma, e por isso o Napster em específico, como o primeiro grande aí, teve realmente uma vida curta. Então, ele é classificado como uma rede P2P não estruturada. E por que isso? Como é que o Napster funcionava? O Napster é diferente desses tipos de softwares que são utilizados hoje em dia. Tinha o mesmo objetivo, compartilhamento de conteúdo, principalmente música, vídeo e software. Então, os arquivos eram espalhados em vários nós e você podia fazer essa troca. Então, não havia um servidor central de arquivos, como sempre foi muito comum, e como ainda hoje existe. Então, todos os nós podiam prover, ser clientes, ser servidores, fornecer um conteúdo e também buscar e baixar conteúdo. Mas a diferença é que no Napster ele tinha um servidor central de índice. Os índices de busca eram centralizados no servidor do Napster. Então a gente tinha essa lista de arquivos que eram sempre enviados para lá. Então como é que funcionava? Eu como cliente queria pesquisar uma música qualquer, então aqui está aqui música MP3, essa busca ia até o servidor central. Ele não ia para qualquer outro nó da rede Napster. O servidor retornava e dizia, olha, eu tenho essa música, esse arquivo em tais nós, você pode baixar deles. E aí sim iniciava a transferência, entre dois, ponto a ponto, também entre um cliente ou mais deles. Mas havia sempre a necessidade dessa busca em um servidor central. Isso funcionou muito bom, muito bem. Como eu falei, a reverberação que isso ocasionou foi muito grande, inclusive em grandes bandas de sucesso. Uma das bandas que eu particularmente gosto, não sou fã, mas que foi muito contra e gritou muito e foi um dos que tomaram a frente contra esse tipo de serviço, foi o Metallica, Principalmente o seu baterista lá, o Lazur, que ficou famoso na época por ir contra ao Napster. Depois viram que, não só eles como outros, viram que não adiantava muito e acabaram cedendo um pouco. E hoje, sinceramente, eu não sei com esses serviços de stream, tanto de música quanto de vídeo. Eu não sei o quanto hoje é forte ainda a pirataria, download desse tipo de arquivo. Então, como o Napster tinha vida curta, e eu acho que antes mesmo dele morrer, foi iniciado um projeto paralelo, o GNU Nutella, que não era especificamente um software, mas uma especificação de protocolo, para que viria a se tornar aberto, apesar de ter o GNU aqui, que você sabe que é a licença usada muito no mundo Linux, eles não eram ligados diretamente a GNU, até onde eu sei. E eu acho que aqui é uma brincadeira com o Nutella lá, aquele creme de avelã.
Mas enfim, ele foi criado e logo na sequência ele se tornou um padrão aberto, né? Então vários softwares, né, e de diversos fabricantes, diversas empresas implementaram o GNU Tela, que teve uma vida também teve uma vida bem mais longa que o Napster. Eu não lembro qual deles, mas enfim, eu fui usuário de todos, mas eu não lembro do GNU Tela qual deles eu utilizei. É que, assim, depois que o Napster morreu, a coisa começou a acelerar demais. Então era um software atrás do outro. Mas depois até vou tentar lembrar qual deles. Era o LimeWire. Enfim, não vou pesquisar agora aqui para não tomar mais tempo de vídeo. Então, como é que funcionava o GNU Tela? Mais ou menos parecido com o Napster, né? Mas já com uma grande evolução. Cada nó possui um índice parcial, que representa o subconjunto de todos os nós participantes da rede. Então, a questão do nó central, né, que armazenava a lista de índices já não existia. Então, como é que funcionava? Aqui, por exemplo, eu tenho uma rede com 14 nós, onde eu sou o nó 1, por acaso, né? É o ponto inicial e eu quero buscar um determinado arquivo. Então, a busca que ele realizava era chamada de busca por inundação, o flood. Ou seja, ele jogava a busca dele para todos os nós vizinhos. Então, quanto mais vizinho eu tivesse, maior era a chance de eu encontrar esse arquivo, né? Ou nó que possui esse arquivo que eu estou procurando. Aí tem uma lei aqui que é citada, lei de potência. Muitos nós possuem poucos vizinhos e poucos nós possuem muitos vizinhos. Então, quanto mais vizinho eu possuísse, melhor, mais eficiente seria o meu algoritmo. Então, a conexão estava dessa forma. Eu, por exemplo, como o nó 1 estava conectado ao 4, ao 5, ao 9, o que eu fazia na busca inicial? Eu já lançava para eles. Vocês têm o arquivo que eu quero? Se tem, já me avisem. Se não, passe para frente. Não tinha, passava para frente. O 5 tinha só um vizinho, o 7. O 4 também só tinha um vizinho, o 2. O nó já tinha dois vizinhos, o 2 e o 5, e eles iam lançando. Tem o arquivo, não tem, passa para frente. O 2 só um vizinho, o 7 morreu aqui. O 11 já possuía 4 vizinhos, né? Já espalhou para 4. 2 aqui já morreram, não tinha mais nenhum. O 10 e o 13, nada de achar. Chegou, opa, lançaram para o 12, eu tenho recurso e devolvia a resposta pro 1, né, dizendo, ó, e o 12 tem o arquivo que você procura, né? E enviava o arquivo para ele. A partir desse momento que era feito esse caminho, né, de sucesso, digamos, foi feita uma evolução para que fosse também criado uma espécie de cache, né, dizendo, ó, dos teus vizinhos, o caminho para encontrar determinado arquivo é aqui, ó, pelo 9, pelo 11. Então você não precisa buscar tanto, já tem um caminho aqui facilitado. Chegou no 9, ele vai dizer, ó, eu sei onde é que tá. Então era um flood mais o cache. Dessa forma, o GNU Tela funcionou e existiu aí por alguns longos anos. Né? Para quem gosta de história, eu gosto, mas não acabei não olhando isso. O Napster, sinceramente, deve ter durado 2 anos. Aí depois acho que ele se tornou pago, o cara foi processado, todo aquele rolo. Isso bem início ali dos anos 2000. Se eu não me engano, 2000, bem 2000 mesmo. Então, muitos de vocês não eram nascidos. Mas o GNU Tela teve uma vida um pouco mais longa. E aí depois, enfim, bem, a gente vai chegar um pouco mais na frente na história. Para a gente passar, então aqui a gente tinha o P2P não estruturado, tá? Voltando aqui, redes P2P não estruturadas, é o caso do Napster e do GNU Tela. Para a gente entrar na rede P2P estruturada, a gente precisa rever bem rapidamente um conceito que vocês já conhecem, que são as tabelas de dispersão, ou tabela hash, ou hash table. Provavelmente vocês viram isso em estrutura de dados, né? Não sei em que nível de complexidade, se chegaram a implementar, ver os algoritmos, ou se foram só usuários, né? Aqui eu trago um exemplo do Java que certamente vocês conheceram, o HashMap, tinha também o HashTable,
E tem interface que eles implementam o map. Então eu acredito que não seja novidade para ninguém, né? Se for, mandem suas dúvidas, a gente tem os momentos de atendimento, a gente pode conversar um pouco mais, mas isso aqui não é tema da disciplina, né? Estrutura de dados. Como é que funciona as tabelas de dispersão, né? Tem uma função hash sobre um determinado valor para encontrar a posição onde ele é armazenado. Então, por exemplo, aqui eu tenho um objeto, imaginamos com um arquivo, né? Fazendo analogia com o arquivo de um filme, onde eu armazeno ele num catálogo e defino que a chave dele, né? O meu filme é esse aqui, chamei de objeto. Opa! O título dele é título e aí a chave dele é filmão. Então, para eu achar esse filme, é só eu me referenciar à chave dele, que não é um índice tradicional de um vetor, né? O inteiro, incremental, de 0 a infinito, etc. Vocês conhecem mais ainda. Mas através de uma chave, que no caso aqui é um string. Então, toda vez que eu quiser nessa tabela hash, que é o meu catálogo, o catálogo é um objeto de hash map. E o par de chave e valor é um string e um objeto do tipo filme. Então eu faço um get filmão, passando essa string e ele vai me retornar o meu objeto. E ele é organizado mais ou menos fisicamente dessa forma, né? Então quando eu pesquisar por filmão, eu vou receber esse meu objeto, né? E a informação que vai estar nessa posição lá internamente. Enfim, isso aqui coisa do algoritmo de tabelas de dispersão, né? Rapidamente aí só para vocês relembrarem o que eu imagino que já saibam, para a gente poder falar das redes P2P estruturadas, né? Ou as DHT, Distributed Hash Table. Por que o hash table? Porque essas redes P2P utilizam as DHT, ou as tabelas hash. Vamos falar de hash table mesmo, né? Facilitar. Para organizar os seus processos. Da mesma forma que a gente apresentou aqui no exemplo rápido, essas redes estruturadas utilizam o algoritmo de hash justamente para localizar em qual nó está um determinado valor, ou seja, um determinado arquivo. Eu quero tal arquivo, eu quero tal filme, eu quero tal música, eu quero tal software, eu quero tal documento. Esse algoritmo vai dizer, está no índice X, que é um nó específico, um IP específico, e a gente vai lá e baixa esse arquivo. Apresenta um mecanismo que controla a topologia de rede e distribui os recursos por nós específicos. Então, esses algoritmos, ou essa arquitetura de P2P, ela se adequou bem mais a ambientes de larga escala, que é o que aconteceu naturalmente com os aplicativos P2P, né? Se de início ele já estourou, imagine ao longo dos anos. E então esse tipo de algoritmo se adequou melhor, é tanto que hoje ainda, né, eu sinceramente não sei dizer como é que está o GNU Nutella, o que o Napster virou, realmente não sei, nunca mais vi na prática como é que estão. Mas softwares P2P, como a gente está vendo aqui embaixo, continuam muito bem e vivos, né? Pelo menos os torrent. Eu, por exemplo, sou um usuário de torrent, não é para arquivo pirata, mas quando é um arquivo muito grande, por exemplo, vou baixar uma imagem de um Linux novo, saiu um Ubuntu, na verdade deve ter, se não sair, está saindo, né? Sempre é em abril e outubro. O 21.04. Eu baixo via torrent, porque é bem mais rápido, e depois também eu me torno um nó e contribuo fornecendo esse arquivo para quem quer baixar. Então, é uma tecnologia que já está aí há uns bons anos e permanece em vivo. Antes do torrent, ou pelo menos antes do torrent se tornar popular, existiram outros que implementam essa estrutura, que eu também fui usuário aí já para baixar outras coisas. Eu fui usuário por um bom tempo, como o Idonk, que aí no Linux, eu não sei se o Idonk era pago, mas enfim, eu usava o Imule, né? Que é o Idonk, é um burrinho, aí fizeram o trocadilho com o Imule para ser uma mula, né?
Enfim, essas piadinhas sempre que tem no software livre. E o emule, né, que a gente falava, olha, foram uns bons anos, bons gigabytes baixados de músicas talvez não tão livres, mas que na época era. Mas enfim, não era para comercializar, né? Era para consumo próprio, então estava permitido. E eu acho que era uma coisa muito legal, e nenhum músico ficou pobre por causa disso, acredito. Enfim, essas P2P estruturadas foram que deram mais certo e, como eu falei, se mantém vivo. O IDOM que eu não sei, nem o Emule, mas os torrents sim. E aí, dentre vários algoritmos que existem, um que consta no livro, não vou saber dizer também se é o mais utilizado, mas enfim, é um dos clássicos e funciona muito bem, é o Chord. Então, para a gente encerrar essa aula de hoje, falar rapidamente, até porque a ideia dele é relativamente simples. Então ele funciona mais ou menos na ideia de um... Não sei se vocês lembram da estrutura de dados. Imagino... Não se lembram, né? Se viram, mas acredito que sim, das listas circulares, né? Então, uma lista, um vetor comum, ele tem o início e o fim dele, né? Essa é a dinâmica, ele cresce, mas nesse sentido. A circular, você pega essas duas pontas e elas se encontram, né? Então, depois do último índice, você volta para o primeiro e ela nunca termina. Então, os nós numa rede Chord P2P estruturada, né? Ou seja, implementada com tabelas hash, elas se organizam de forma circular, onde cada ponto desses é um nó, e eles são localizados justamente a partir onde os arquivos, os elementos que esses nós armazenam, são localizados através de uma tabela hash. Então, como eu falei da outra vez, eu quero localizar a música do Metallica, né? Só para provocar só para provocar os caras que não gostavam disso no começo. Agora fugir, tá? O One, que todo mundo deve conhecer. Então ele vai me dizer, ó, a música One está registrada aqui na tabela de índices pelo meu algoritmo hash, que está no nó 10. Então vai lá o nó 10 e te envia o arquivo. Claro, isso de forma muito simplificada, né? Mas só para entender que os nós são localizados através da... E agora o cachorro deu uns gritos que deve ter chegado para vocês. Através desse par chave-valor, né, onde a partir da chave eu consigo obter a localização do nó onde o valor está armazenado. Então aqui eu tenho uma rede com 16 nós e no momento 4 nós são ativos, ou seja, eles são responsáveis pelas informações de todos os demais, né? Então aqui eu tenho não sei se imagino que apareça bem, né? Os nós 1, 6, 11 e 13. Né? Então são os nós principais aí que tem as informações sobre os demais. E aí como é que funciona? Um item funciona através da localização sempre do nó sucessor. Então o item de dado K é mapeado para o nó de menor ID, sendo esse ID maior ou igual a K. Ou seja, se eu procuro um elemento K qualquer, eu vou ter que localizar, quem vai ter a informação sobre ele é o seu sucessor. Né? Então, se eu pesquiso, a gente sempre vai trabalhar com essa função do sucessor. Se eu pesquiso um elemento que está no nó 9, ele vai buscar o sucessor 10, que aí não é um nó ativo, mas até chegar num ativo que seria o nó 11. Então, por exemplo, aqui, quais seriam os sucessores de 12, 1, 4 e 8, considerando esses nós ativos? O nó 12, o próximo sucessor ativo seria o 13. Do 1 seria o 6. Do 4 também seria o 6. E do 8 seria o 11. Então, toda vez que for buscar um elemento em qualquer um desses nós, a informação sobre ele vai ser obtida no nó sucessor ativo, ok? No nó ativo. Então aqui novamente o exemplo. Só que agora aqui tratando especificamente dos nós ativos. Né? Cada nó mantém um ponteiro para o seu nó sucessor. Então a comunicação nesse anel, né,
nessa rede cord vai funcionar entre os nós ativos, né? Então aqui estão os 4 nós, 1, 6, 11 e 13, onde cada um vai conhecer apenas o seu sucessor. Se o 1 precisar buscar alguma coisa que não esteja com ele mesmo para frente, ele vai buscar no 6, que é o seu sucessor. O 6 não localizando, ele só vai buscar sempre no 11. O 11 não localizando no 13 e o 13 no 1. Né? Então sempre o sucessor. Sucessor de 1, 6, de 6, 11, de 11, 13 e do 13, 1. Nunca vai se dar em outro sentido ou saltar um nó, por exemplo. E aí, como é que funciona em relação aos demais nós, né? De repente, um arquivo buscado não está nesses nós ativos. Cada nó é responsável por armazenar um subconjunto de todos esses índices, os índices chave e valor. O resultado da função hash sobre um dado irá indicar em qual nó essa informação será armazenada. Então, como a gente viu que cada nó ele sempre vai em busca do seu sucessor, começando aqui do início, os nós, pegada aqui, os nós 2, 3, 4, 5 e o 6 são de conhecimento do 6. Então, porque todos esses vão em busca do sucessor, que é o 6. Quem é responsável? As chaves que são responsáveis, pelo qual o 11 é responsável, são as 7, 8, 9, 10 e o próprio 11. O 13 fica responsável pelo 12 e pelo 13, e o 1 fica responsável pelo 14, 15, 0 e 1. Tá? Então, chegou no 3, quem é o sucessor? É o 6. Então, o 6 é responsável. Chegou no 8, quem é o sucessor? O 11. Então, o 11 fica responsável. Chegou no 15, quem é o sucessor do 15? O 1. Então, o 1 é responsável. Então, as chaves do nó 1, 14, 15, 0, 1. As chaves do nó 6, 2, 3, 4, 5 e 6. Chaves do nó 11, 7, 8, 9, 10 e 11. E chaves do nó 13, 12 e 13. Então, se eu busco um filme, se eu tenho a informação aqui, eu faço um hash. Então, o hash é sempre sim em cima do valor, né? Da mesma forma que a gente viu aqui anteriormente. Eu passo um valor e ele vai buscar na minha tabela hash, me retornando o índice. Então, no nó 12 eu tenho o meu filme, tá aqui o nó 12, eu tenho o meu filme filmão. No nó 3 eu tenho o filme A. No nó 9 eu tenho a música. No nó 14 eu tenho um arquivo PDF. E no nó 15 eu tenho um outro arquivo doc. Então, para esses, vejam que são todos em nós inativos, né? Se esses arquivos forem procurados, quando for feito uma tabela hash, né, onde é que vai estar a informação de onde de fato eles estão localizados? A gente viu que os nós 14, 15, 0 e 1 estão sob a responsabilidade do nó 1. Então tá aqui, ó, PDF doc, então entre esses, a informação está no nó 1. De 2 a 6 estão no nó 6. 2 a 6, tá aqui o 3, filme A, então fica no nó 6. 7, 8, 9, 10 e 11 no próprio 11. O que a gente tem desse aqui? A música estava no 9, então a informação vai estar aqui no nó 11. E o 12, que tem o filmão, vai estar na 13. Então veja que está sempre independente do nó onde o arquivo seja localizado. Quem vai ser responsável por ter a localização, né? Os índices desses arquivos vão ser os nós ativos, né? Baseado na função sucessor. E como é que funciona no caso de eu ter uma entrada de um nó, e a mesma lógica seria para a saída? Então, digamos aqui eu tenho 4 nós ativos, vai ser ativado mais um nó, o 8. Simples. O sucessor do 6 era o 11, passa a ser o 8, que é o nó mais próximo. E aí, quem passa a ter o 11 como sucessor é o próprio 8 que está entrando na rede, né? Aqui lembra muito, da mesma forma que eu fiz a analogia com um vetor circular, uma lista circular, né? Se vocês lembram disso também, quando a gente ia inserir um elemento numa lista, numa fila, o algoritmo era mais ou menos dessa forma também, né?
O 6 apontava para o 11, entrou 1 no meio, o 6 passa a apontar para o 8 e o 8 para o 11. Certeza que a memória de vocês reacendeu. Só muda isso, professor? Não. Tem uma mudança a mais, que é a questão das responsabilidades, né? Da lista de chaves. Se a gente tinha antes, porque vejam só, beleza, o 6 é responsável por tudo isso. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, aqui não teve nenhuma mudança. Mas já o 11 era responsável pelas chaves 7, 8, 9, 10 e o 11. Só que agora entrou um nó no meio. Então isso aqui vai ser redistribuído, né? O 8 vai ter responsabilidade com ele mesmo e com o 7, né, do qual o 8 é sucessor. E sobrou para o 11 agora só o 9, 10 e 11. Então eu tinha aqui as chaves no 1 não mudam, as chaves no 6 também não mudam. Já a chave do 11, que tinha o 7, 8, 9, 10, 11, passa a ter só 9, 10 e 11, porque as chaves 7 e 8 agora são de responsabilidade do nó 8. E do nó 13 não muda nada. Então, entrou um novo elemento, né, redistribui a chave da mesma forma que se saísse, né? Se a gente imaginasse aqui saindo o nó 13, né, o que ia acontecer? A relação entre 1 e 6 não muda, entre 6 e 11 não muda, mas o sucessor do 11 seria o 1. Né? Então, o que ia acontecer? O 1 ia passar a ser responsável por todos esses nós, por 12, 13, 14, 15, 0 e 1. Então, na hora da busca, aquele musicão, né, que era musicão, não, 12, cadê o 12? Não, filmão. Ao invés de dizer, ó, ao invés de buscar no 13, né, para dizer, ó, é o 13 que tem informação, quem passaria a ter informação seria o nó 1. E aqui, para finalizar, a gente tem justamente um exemplo desse que eu acabei de falar, né, de uma busca, né, como é que seria a busca de um arquivo dentro dessa rede, desse anel. Eu estou aqui, por exemplo, no nó 1 e quero buscar a música que está no 9, né? Vamos lembrar se é isso mesmo? Tá aqui, ó. A música está no 9. Né? Faço um hash da música, está no 9. O 9 de responsabilidade de quem? Do 11, né? Lembrando aqui, ó, o 9 está no 11, mesmo com a entrada do nó 8. Então, o que eu faço? Hash de música me dá o 9. Beleza, está no 9. Aí o 1 vai sair buscando, né? 6 é você que é responsável pela localização do 9? Não, não é. Primeiro ele busca nele mesmo, né? Que ele tem alguns responsáveis. Se tá com 14, 15, 0 ou com ele mesmo. Não foi o caso. Ele vai para o nó 6. 6, você tem essa informação sobre o nó 9 do arquivo música? Não, não tem. Vai para o próximo 11. O 11 diz, ó, o 9 está sob minha responsabilidade. Eu tenho essa localização. Toma aí um arquivo que você quer. Então, de forma teórica, é um arquivo, perdão, é um algoritmo, uma arquitetura muito interessante e parece ser relativamente simples. E de fato é legal até brincar com a implementação. No ano passado a gente fez alguma coisa, mas a gente ainda estava em laboratório. Infelizmente, acho que para esse ano não caberia a gente fazer isso de forma remota. Tá joia? Quem sabe um dia a gente consegue fazer e criar a nossa rede dentro do laboratório e brincar com essas buscas, né? Seria muito bom. Infelizmente, para esse ano não vai dar. Tá joia? Então, aqui a gente encerra o capítulo, a aula 3. Não, de novo eu falando aula 3. A aula 4, né? É o capítulo 2 do livro, com a parte de arquitetura de sistemas distribuídos, onde a gente viu que essa arquitetura a gente consegue dividir em duas: a arquitetura lógica, a arquitetura de software, né? Da forma como os softwares distribuídos podem ser modelados. E depois a gente viu a arquitetura de sistema, ou seja, como esses componentes de software que a gente quer distribuir, como é que eles de fato seriam lotados, distribuídos de uma forma mais física. E nisso a gente viu que essas redes elas podem ser, essas arquiteturas elas podem ser centralizadas, num caso mais clássico das arquiteturas cliente-servidor, ou
não ou redes descentralizadas, né, seriam centralizadas, ou as redes descentralizadas, ou seja, não ter essa ideia do servidor central. Foi quando a gente caiu aí nas redes P2P, não estruturada e estruturada. Tá joia? Então tem bastante coisa para estudar, né? O que a gente passa em vídeo, em slide, de certa forma, praticamente um resumo, e ainda assim vai dar, sei lá, mais de 1 hora e meia de aula. Então é importante que vocês peguem, e aí eu vou apontar no capítulo bem certinho, eu estudo em tais tópicos do livro. Tá joia? Para ajudar melhor vocês, mas é muito importante que peguem o livro para dar uma lida. Ok? Então até a próxima aula, pessoal. Grande abraço, bons estudos.